Então tá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 25 de novembro, né? 25 de novembro de 23, né? É uma aula de reforço, é uma aula de revisão de algumas tarefas. Lembrando que nós temos nossa última aula presencial agora no próximo dia 29 de novembro, né? E depois a nossa segunda prova no dia 6 de dezembro, né? Lembrando sempre que a aula é facultativa, lembrando sempre que a aula não tem presença, lembrando sempre que a aula é gravada e disponibilizada para vocês no Moodle e na plataforma do YouTube. Então, vamos começar já a revisão aí, ganhando tempo aí para a revisão. Alguém pode ler para mim a questão ou não? Sim ou não? Não? Deixa Então eu tá, só. sim. Ninguém pode ler, eu vou ler. Se uma curva de procura é elástica, né, no que se refere ao seu preço, o significado disso é que qualquer aumento de preço irá provocar. Bom, vamos lá. O que é uma curva de oferta elástica? Né? O que é uma curva de oferta elástica? Uma curva de oferta elástica nada mais é do que o seguinte. Graficamente, eu vou representar uma curva de oferta elástica da seguinte forma. Aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X. E aqui eu tenho uma curva de demanda. Se ela é elástica, ela é quase horizontal. Tá? Uma curva de demanda elástica é uma curva muito sensível à variação de preço. Então aqui eu tenho preço. Vamos supor que aqui, né? No ponto A, eu tenho ponto A aqui, ó, essa bolinha azul aqui, eu tenho um preço. Tem um preço. Vou chamar de preço A. E tem uma quantidade demandada. Aqui, quantidade demandada. Vou chamar de QA. Bom, se eu tenho uma curva muito elástica, eu tenho uma curva muito sensível à variação de preço. Então, qualquer variação de preço, por menor que ela seja, qualquer variação de preço, por menor que ela seja, ela provoca uma grande variação da quantidade demandada. Ó, o gráfico mostra isso. Tá? O gráfico mostra isso. Então, aqui tem uma pequena variação de preço, o preço caiu um pouco e a quantidade demandada aumentou muito. A quantidade demandada aumentou muito. Todo mundo está enxergando isso? Todo mundo consegue enxergar no gráfico isso? Então, o preço caiu de A para B, ó, caiu para baixo, preço B, e a quantidade demandada aumentou muito. Tá? Vou pegar aqui o triângulozinho, ó, vocês vão ver claramente, se olharem em triângulo aqui, ó, o gráfico, ver que o triângulo é praticamente. Opa, não é esse, desculpe. Eu consigo desenhar o triângulo. Aqui. Ó, triângulo, ó. Essa área maior, qual é? A área maior é do eixo X ou do eixo Y? Do eixo X. Então, um pequeno aumento,
uma pequena queda do preço provocou um grande aumento da quantidade demandada. Ou seja, eu tenho um bem com demanda e laço. Bom, dito isso, vamos às questões da prova. As questões da tarefa. Se a curva de procura é elástica, no que se refere ao seu preço, curva de procura é a mesma coisa que curva de demanda, tá? É igual, são sinônimos. O significado exato disso é que qualquer aumento do preço irá provocar um aumento da quantidade adquirida pelos compradores. Eu pergunto, como é que se comporta a curva de demanda? Quanto maior o preço, maior a quantidade demandada, ou quanto maior o preço, menor a quantidade demandada? Menor a quantidade. Então tá certo o item. Então tá certo o item A. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Então, um aumento da quantidade. Então, um aumento do preço irá provocar um aumento da quantidade comprada? Não, não irá. Irá errado. Então tá errada a alternativa, né? Sim. Aqui tá errado. Segundo, um aumento do preço irá provocar um deslocamento da curva de demanda para uma nova posição. O que eu falei, repeti em aula, que o gráfico ele é bidimensional, né? E que nós fazemos uma análise estática comparativa. Quais são as variáveis, quais são as duas variáveis que estão representadas no gráfico? Preço e quantidade demandada. Só vai ter deslocamento da curva de demanda se outra variável for afetada. A renda, gostos e preferência, preço de bens substitutos, por aí vai. Né? Nesse caso, o exercício não fala nada disso. O exercício fala em aumento do preço aí que nós estamos examinando. Então, esse aumento do preço não vai deslocar a curva de demanda. Né? O movimento será ao longo da curva de demanda. O deslocamento só ocorre quando eu quando eu altero uma variável, modifico uma variável que não está presente no gráfico. No gráfico tem duas variáveis, que é o preço e a quantidade. Então, quando eu modifico a renda, aí a gente falou isso em aula, falamos de estática comparativa, né, sobre a comparação de duas situações, tirar duas fotos, mas isso aí, quando outras variáveis que não estão representadas no gráfico, como a renda, o preço de bens substitutos, o preço de bens complementares, as expectativas, gostos e preferências se alteram. Nesse caso, nada disso se alterou. Né? Então, o movimento vai ser ao longo da curva de demanda. Né? A queda, o aumento, vamos inverter aqui para ficar mais claro. Tá? Eu começo lá embaixo, tá? No preço A. Vou inverter aqui. Opa. Começo aqui. Tá? Ao preço A, eu tenho uma quantidade demandada A. Aumentou um pouco o preço. O que aconteceu com a quantidade demandada? Diminuiu pouco ou diminuiu bastante, pessoal? Pode repetir a pergunta, por favor? De novo, nós estamos olhando para o gráfico, né? Eu estava no ponto aqui, ó, eu estava nesse ponto de equilíbrio. Ó. Nesse ponto de equilíbrio, não, esse ponto aqui. Vamos botar aqui, vamos ver se eu mudo a cor aqui para ficar mais claro. Cor. Tá vermelho. Ó, estava aqui. Estou enxergando o vermelhinho aqui? Sim. Eu estava aqui. O que aconteceu? Eu tinha um preço e uma quantidade demandada. Aí aconteceu o seguinte: o preço desse produto mudou no mercado. Pergunta que eu faço, o preço subiu de A para B. A quantidade demandada aumentou muito ou aumentou pouco? Ou a quantidade demandada diminuiu muito ou diminuiu pouco?
Diminuiu pouco, porque mudou o preço. Opa, olha aqui. De novo. Com calma. Ó, eu estava aqui. A quantidade saiu de QA e foi para QB. Por quê? Porque o preço saiu de PA e foi para PB. O preço aumentou um pouco e a quantidade demandada diminuiu muito. Dá para enxergar isso ou não? Dá. O preço então, aumentou, então o preço aumentou e a quantidade demandada diminuiu muito. O preço aumentou pouco e a quantidade demandada diminuiu muito, porque eu tenho uma demanda muito elástica, eu tenho uma demanda muito sensível à variação de preço. Então, o exercício está perguntando se a curva de demanda é elástica, ou seja, essa curva que a gente está vendo, tá? Um aumento do preço irá provocar o quê? Um deslocamento da curva de demanda? Não, né? Não é um deslocamento da curva de demanda. Okay? Vai provocar, na verdade, uma diminuição muito grande da quantidade demandada. Dá para enxergar isso ou não? Dá. Então, está errado a B também. Então, um aumento dos gastos totais por parte dos compradores? Um aumento, olha, o preço aumentou, tá? E a quantidade demandada diminuiu muito. A quantidade demandada diminuiu muito. Isso vai gerar aumento dos gastos se a quantidade demandada diminuiu muito? Não, tá errada. Errado também. Não, porque eles vão produzir menos. Aqui a gente está falando de demanda, a gente não está falando de oferta. Aqui a gente está olhando para a demanda, exclusivamente para a demanda. Mas, claro, eu te entendo o teu raciocínio, né? Não vai ter venda, né? Foi isso que eu pensei também. Tá bem, mas é que a gente aqui não, por enquanto, a gente não está falando de oferta, a gente está falando exclusivamente de demanda. Mas tudo bem, eu concordo com vocês, o raciocínio de vocês estão olhando sempre mais à frente. Olha, mas daí a oferta tal, né? A oferta ela não está presente no gráfico, mas é compreensível, concordo com vocês, tá? Bom, vamos lá, continuamos então. Vamos para a próxima questão. Uma redução na quantidade adquirida pelos compradores. Opa, vai ter uma. Se aumentou o preço de A para B, vai ter uma redução na quantidade adquirida? Sim ou não? Sim, eu concordo. E, consequentemente, uma queda no gasto total. Concordam? Sim. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Para mim é D D. de Dinamarca. Tá bem? Tá entendido ou não? Sim. E aí está errada, né? Uma alteração não propriamente descrita nos itens anteriores. Não. O item D está correto. Então vamos lá. Próxima questão. Utilizando os conceitos de oferta e demanda, né? Julgue os itens que se seguem. A elasticidade da demanda é mais elevada para bens e serviços que têm muitos substitutos próximos. Vejamos. O que eu falei na aula? Né? Eu falei assim, tu tem demanda elástica e tu tem demanda inelástica. O que é uma demanda inelástica? Aquela demanda muito pouco sensível à variação de preço. Muito pouco sensível à variação de preço. O que é uma demanda muito pouco sensível à variação de preço? É aquele bem que é essencial, aquele bem que não tem substituto, aquele bem cujo consumo é fundamental para o indivíduo, seja por vício,
seja por necessidade, por exemplo, um remédio, uma droga, né? Uma pessoa que é viciada em droga ou viciada em álcool, né? Bens que não têm substitutos, por exemplo, como o sal, né? A gasolina, a energia elétrica, a água potável. Né? Então, existem alguns bens que não têm substitutos, que são essenciais. Né? Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma demanda inelástica. Agora, quando eu tenho uma demanda elástica, é aqueles bens chamados supérfluos, é aqueles bens que não são tão relevantes, ou tem substituto muito próximo. Então, por exemplo, se aumenta o preço do, sei lá, do sorvete, eu posso consumir chocolate, eu posso consumir bala, eu posso consumir sacolé, outros doces que a gente costuma comer. Então, fica a pergunta: a elasticidade da demanda é mais elevada para bens e serviços que têm muitos substitutos próximos, sim ou não? Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Perfeito. Sim. Perfeito. Vamos botar verdinho aqui. Segundo, o controle de aluguéis aumenta a disponibilidade de imóveis para locação, já que provoca uma redução de aluguéis e, portanto, expande a demanda nesse mercado. O que eu falei? O mercado ele tem um equilíbrio da oferta e da demanda. Né? Vamos supor que o governo chegasse e dissesse, vamos supor que o equilíbrio do mercado, um aluguel fosse em torno, vamos pegar um bairro qualquer, tá? Vamos pegar o bairro da Cavalhada. Tá? Cavalhada, lá os imóveis que tem para alugar, em média, né, um imóvel na Cavalhada é R$500 para alugar, ok? Ok. Aí o governo, a prefeitura municipal, diz o seguinte: não, o mercado não é o mercado que vai decidir o preço. Quem vai decidir o preço somos nós, a prefeitura. E está proibido de cobrar mais de R$300 pelo aluguel. Tá? Eu pergunto, vocês acham que isso vai aumentar a oferta ou diminuir a oferta de imóveis na Cavalhada? Eu acho que vai diminuir e ela está errada. Todo mundo concorda? Muitos que estariam dispostos a alugar vão dizer: eu não vou botar meu imóvel para alugar 300. O governo não deixa aumentar o preço, tá? O governo vai diminuir a oferta. Tem custo de manutenção, de pintura, e outras coisas. Vale a pena. Eu vou deixar minha filha morar, meu filho morar, eu vou alugar para o meu... Eu vou deixar fechado o apartamento, sei lá, vou alugar Airbnb, entendeu? Vou fazer qualquer outra coisa, mas não vale a pena para mim alugar um preço muito mais baixo do que vale o imóvel. Concorda? Sim. Concordo. Então haveria uma redução da disputa. Então está errado esse aqui. A fixação do salário mínimo acima do nível de equilíbrio estimula a informalidade e reduz a contratação de empregadores? Sim ou não? Não. Acho que não. Não? Bom, não. Tudo bem, não tem problema vocês pensarem assim. Então, por que o governo não fixa o salário mínimo em R$5.000? Porque ele não gosta da gente? Hein? Eu não estou falando do governo A, do governo B ou do governo C. Estou falando do governo em geral. Porque todo ano fica o salário mínimo. Tá? Seja o governo Bolsonaro, o governo Dilma, o governo Lula, sei lá quem for. Tá? Todo ano eles fixam lá um salário mínimo. Tem até o salário mínimo regional, né? Cada estado fixa o salário, tem o salário mínimo nacional e o salário mínimo regional. Ok. A pergunta é, já que, né, não afeta em nada, por que os governos são tão sacanas com a gente e não fixam o salário mínimo em 5, 6, 10 mil reais?
Ia ser demais para as empresas, nenhuma empresa ia sobreviver. Pois é, e essa questão, né? Ia ter um custo do trabalho, né? Do emprego muito alto, né? As empresas teriam que teriam um aumento dos seus custos, provavelmente muitas delas teriam que reduzir o número de empregados, muitas delas teriam que reduzir o número de empregados, tá? E a consequência disso seria informalidade, aumento do desemprego. Tá? Esse é o mundo real, tá, pessoal? Isso, né? Porque senão seria fácil, imagina, né? Por que o governo deixa a gente, né, com um salário mínimo tão baixo, né? Por que o salário mínimo é tão baixo? O governo não poderia fixar nele um valor mais alto? É que os governos não gostam da gente? Não, né? Existe uma limitação, né? Não pode. Uma coisa se chama capacidade de pagamento das empresas, né? Então, isso aqui tá Correto. certo ou errado? Correto. Correto. Professor, esse equilíbrio se mede pela inflação do país, pelo... Não, assim como a cerveja, por exemplo, como é que tu estabelece o preço da cerveja? Tu tem uma curva de oferta, né? Quem é que produz cerveja? A Skol, a Brahma, que mais? A Ambev. Ambev, a Heineken, a Incariol, não sei se ainda tem, É da Heineken agora, sim. a Polar. Pô, tem um monte de gente que produz cerveja, ok? E tem um monte de gente que produz o quê? Que demanda cerveja. O Ricardo, o Pedro, né? Muita gente gosta de tomar cerveja. Então, tu tem uma demanda e tu tem uma oferta. A partir daí se define um preço, tá? Um preço estabelecido pela concorrência, pela quantidade demandada e pela quantidade ofertada. A gente acha que as empresas conseguem controlar preço, mas na verdade existe um preço de mercado, tá? Algumas cervejas são um pouquinho mais baratas para conseguir entrar no mercado, são de pior qualidade, e outras conseguem ali um preço um pouquinho mais alto. Mas no geral, eu não sei quanto é que está o latão de cerveja na média. Estou Hoje falando no eu paguei supermercado. 4,79 original No mercado. no mercado. E foi um preço bom. Um preço bom. Vou dar outro exemplo, leite, tá? O leite é outro exemplo de que o mercado funciona, né? Tu tem uma demanda por leite, nós consumimos leite, e tem uma oferta de leite, né, de produtores de leite. Quando tu tem uma entre-safra, quando tu tem um período de seca, né, geralmente o preço sobe, né? Geralmente no inverno, quando as pastagens pioram, né, o preço do leite sobe. Já agora, não, por incrível que pareça, teve uma época que o preço do leite chegou a R$ 7 a caixinha, você lembram disso? Sim, sim. Em Hoje. supermercado, né? Ah, Em supermercado grande. Eu cheguei a pagar 9 em mercadinho pois é, pequeno. aí já é mercado menor. Né? Hoje em dia hoje tu consegue comprar uma caixinha por R$ 4. Eu comprei por 3 esses dias. Pois é, para te ver. A gente critica tanto o mercado, mas ele funciona, não funciona? Sim. A gente só olha para o mercado quando a gente não gosta. Quando ele funciona bem, a gente não está nem aí. Quando a gente paga R$ 3 por uma caixinha de leite, ninguém vai na rua dizer, poxa, tá legal, não tá? O mercado está funcionando. Vamos ser sinceros, é barato uma caixinha de leite por R$ 3, concorda ou não? Eu elogiei, eu comprei no Desco, tava bem Pois é. bom. Então o mercado funciona, tá? Bom, agora vamos ao salário. Salário também é assim. Claro que o salário é mais complexo. Por exemplo, o professor trabalha numa universidade pública. O salário dele é regulado. O salário é determinado pelo quê? Pelo sindicato, pela negociação, né, do sindicato lá com o governo, assim por diante. É outro tipo de salário. Agora, o salário de um administrador, o salário de um ajudante de obra, o salário de uma faxineira, o salário de um zelador, o salário de um guarda um vigilante,
salário de uma, sei lá, vamos pensar, de uma cozinheira, de restaurante, de um garçom, e por aí vai, tem inúmeras profissões aí. Esse salário, via de regra, né, ele é determinado pela oferta e demanda. Tá? Por exemplo, tá, vou dar um exemplo, um salário que aumentou muito nos últimos anos é o profissional de TI. Tá? Muito. Porque tem um aumento muito grande da demanda por serviço de TI, ainda mais com home office, com teletrabalho, com as empresas necessitando cada vez mais de um suporte de informática. Prof, Opa, eu vi fala. esses dias na Procergs, um estudante, não importa o semestre que ele estava, 10 mil salário, ele só tinha que fazer em sistemas, se eu não me engano, tem sistemas. Sistemas de informação. Não importa o semestre que ele estava, e era da Procergs. Pois é, então vocês entendem por que os médicos são tão receosos, criticam tanto quando abrem uma faculdade de medicina? Por que eles não querem muito a faculdade de medicina? Qual é a lógica deles? Vai aumentar a Eles oferta. querem reduzir a oferta. Vai reduzir e aumentar a demanda. Não, a demanda quem controla somos nós, não é ele. Nós é que procuramos eles. Mas eu Eles digo no sabem sentido que. de se ter, tendo muito médico, pode aumentar o número de clínicas, daqui a pouco tem 20 clínicas Mas de justamente, oftalmologia. eles sabem que a gente precisa. Todos nós vamos ficar doentes, que todos nós vamos morrer, que todos nós precisamos um dia de remédio, hospital, de consulta médica. Isso todo mundo sabe. Nós sabemos e eles sabem. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem o seguinte: eu não posso controlar a demanda. A demanda é dada pelo consumidor. O que eu posso controlar? Eu posso controlar a oferta. Eu não vou encher de médico no mercado. Se a oferta aumentar de médico, a tendência, o preço, a remuneração deles aumentar ou diminuir? Diminuir? Diminuir. Tá? Vou dar um exemplo para vocês do programa Mais Médicos. Tá? O governo paga, sei lá, 12 mil. Dependendo da região, o médico já sai com 16, 17, até 18 mil reais, dependendo da região onde ele vai trabalhar. E mesmo assim falta médico. Por quê? Porque tem uma escassez de médicos, principalmente médicos para trabalhar em regiões mais afastadas. Ou seja, os médicos, eu não critico os médicos, acho que eles conhecem, eles estudaram economia, estudaram na administração, então eles sabem que uma abundância de médicos, se abrir faculdade de medicina por tudo que é canto, passado alguns anos o mercado vai se ajustar, vai haver um excesso de oferta de médicos e provavelmente a remuneração dele vai cair. Então, assim como eu tenho um mercado de bens, eu tenho um mercado de serviços, né? Falei da cerveja, falei da. Mais que o professor falou aí, me ajudem. Do. Olha, não me lembro o que eu falei. Salário mínimo. Também tem o mercado do trabalho. Né? O mercado do trabalho também obedece certas regras, a regra da oferta e da demanda. Lembrando sempre que esse mercado muitas vezes é regulado. Por exemplo, né? Os honorários do advogado é regulado, o engenheiro, né? O sindicato de engenheiro diz que o engenheiro deve ganhar no mínimo 6 salários mínimos. Né? Mas mesmo assim não funciona. Né? Muitas vezes tem advogados, né, sobrando, engenheiros sobrando, e eles aceitam receber menos do que a legislação determina. Então, o mercado é inexorável, ou seja, o mercado ele realmente estabelece um preço, seja no mercado de bens e serviços, seja no mercado de trabalho. Entendido ou não? Ficou claro? Entendido, claro. Vamos lá. A razão pela qual as curvas de oferta são ascendentes, ou seja, sobem, são positivamente nas curvas de oferta. Ó, vamos lá, o que é uma curva de oferta? Tá? Curva de oferta é isso aqui. Isso aqui é uma curva de oferta. Elas são ascendentes.
é que para preços mais elevados, mais produtores decidem entrar no mercado. Vejamos, vou dar um exemplo. Quem é que gosta de hambúrguer? Quem é que comeu hambúrguer? Quem é que gosta de hambúrguer aqui na sala? X. X. Oi? Hambúrguer, bom. X, hambúrguer, sei lá, o que a gente chama de X, né? Bom, vamos lá. Vamos chamar de X. Pronto. Quem é que mora em Gravataí aqui? Quem é que mora em Viamão? Quem é que mora em Canoas? Porto Alegre? Se a gente pegar toda essa região aí, tá? Quantos bares, quantos trailers, não sei se ainda vende em trailer, né? Quantos pequenos estabelecimentos vendem X? Muitos. Canoas é a cidade do X. Canoas. Quase todos têm, né? Vamos pegar Canoas. Canoas é uma cidade de 500 mil habitantes. Por baixo, deve ter mais de 10 mil ofertas. 10 mil exagero, mas de 2 mil que fazem X. Concordam ou não? Concordo. A oferta é grande. E tem muita gente que gosta de consumir X. Então, tu tem um mercado concorrencial. Tá? Em média, quanto é que é um preço de X em Canoas? R$17. 17? Uhum. Tá. Estou falando do X simples. Professor, tem lá o X com dupla borda, não sei o quê, com... Varia entre 15 e 17. Com filé mignon. Bom, aí não. Estou falando do X básico aqui, tá? R$17. Tem gente que vende a 18, 19, 20? 22? Tem. Tem gente que vende a 15, 16? Tem também. 35. Hã? Até R$35. Tamanho família? Tem de tudo. Tá? Mas tu tem a maioria dos estabelecimentos, aqueles estabelecimentos mais simples, que não tem muita... Não são, como é que a gente chama? Meu tempo era cheio de frescura, agora é gourmetizado, não é esse termo? Isso mesmo, as gourmet. Meu tempo era cheio de frescura, agora virou gourmetizado. Tudo bem. Muda-se as palavras, mas a ideia é a mesma. Bom, tu tem um preço médio aí do X, ok? E tu tem uma grande quantidade de ofertantes do X em Canoas e uma grande quantidade de demandantes. Ou seja, ambos são... Quem define o preço não é nem o ofertante, nem o demandante. Professor, quer dizer que o cara do X lá não decide o preço? Em tese, não. Mas eu vi um lá que botou R$30. Bom, ele até pode conseguir botar R$30, mas daí ele tem uma diferenciação do seu produto. Sei lá, ele tem estacionamento, ele tem um local com iluminação, com música ao vivo, ok? Ele vai criar um diferencial para poder vender a R$30. Tem uma marca lá, por exemplo, aquele do Luciano Huck, como é o nome dele? Aquele que é caríssimo. Aquele que tem container. Madeiro. 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 Né? Madeiro diferenciado. Diferenciado. Bom, esse aí não tá no mercado. Esse aí busca diferenciação para determinar preço. Agora o X do Zé ali, que a gente vai, né, tem o Zé, tem o João, tem o Pedro, tem a Maria, tem não sei quem, tem o Ricardo, tem o Renato, por aí vai, tem o Sérgio. Tem um monte de gente que não... Esses caras são tomadores de preço. E eles têm todo ofertante de X tem um custo. Qual é o custo para fazer um X? O custo dos produtos para fazer. A matéria-prima, né? É o hambúrguer, o pão, carne, o pão, o alface, que mais? O queijo, o óleo, o gás. Por aí vai. O gás, o aluguel do estabelecimento, o funcionário que trabalha no X. Opa! Será que todos têm a mesma estrutura de custo?
Acredito que não. Não, de repente eu tenho um filho com 18 anos, ele me ajuda, Sim. não vou pagar nada para ele, concorda? Concordo. De repente fica eu, meu filho e minha mulher. De repente eu tenho um local e não pago aluguel. De repente eu consigo um fornecedor mais barato. Opa, eu consigo vender um X, o preço de mercado é R$17, ok? Em média, tá? E o custo para eu fazer esse X dá mais ou menos R$12. Quanto é que eu vou ganhar por X? R$5. R$5. Já o Renato, que é outro cara que faz X ali a 2 quadras de mim, ele tem que pagar aluguel. Ele tem filho pequeno, então ele não pode botar para trabalhar, ele tem que contratar funcionário, ele tem que, sei lá, ele não consegue comprar em grandes quantidades, não consegue, ele não tem capital, ele não consegue pagar à vista, então não consegue ter um desconto para a matéria-prima que ele compra. Cada X para ele custa R$20 a R$22. Eu pergunto, o Renato vai conseguir entrar no mercado? Não, ele não vai. Ele vai ter muita dificuldade, né? Porque o custo de produção dele é maior do que o custo médio do X em Canoas. Entenderam? Ele não consegue entrar no mercado, porque o custo da matéria-prima é mais cara. O custo de produção do X, o custo lá no X não se fabrica, mas o custo de fazer o X é mais caro do que o custo, do que o valor pago pelo mercado. Eu pensei, professor, mas ele não pode cobrar 25? Não sei, de repente ele pode até tentar, mas será que ele consegue? Aí eu vou ali no Ricardo a 2 quadras, é o mesmo X raiz, é a mesma estrutura de serviço, e está 17. Onde é que eu vou comprar? No mais barato, é óbvio. No mais barato, né? Concordo? Concordo. Então ele não tem tanto poder para determinar preço. O preço é dado pelo mercado. Mas vamos supor que o Fantástico faça uma propaganda lá, faça uma campanha dizendo que o X faz bem para a saúde, que o X aumenta torna o homem mais viril, torna a mulher mais bonita, diminui a celulite da mulher, sei lá, vai vender que nem... por aí vai. Vai vender que nem água. Vai vender que nem água, exatamente. Concordam? Sim. Sim. Vai aumentar muito a demanda. E se aumenta a demanda, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço ou não? Possivelmente. Vai aumentar o preço. Opa, aí o Renato aparece. O Ricardo continua produzindo X a 12. Só que agora o preço de mercado não é mais 17. O preço de mercado é 25. Quanto é que o Ricardo vai ganhar para cada X agora? R$8. Não. O X é 25. Ah, tá. Agora. E ele tem um custo de 12. R$13. R$13. É o que ele vai ganhar. Já o Renato, que tem um custo de 22, agora vale a pena para ele vender X ou não? Não vai valer a pena para ele. Não vai valer a pena ou vai valer? Quanto é que está o preço de mercado agora? 25. Qual é o custo dele? 13. 22. E vai ganhar dinheiro ou não? Vai ganhar menos que o Ricardo, mas vai ganhar dinheiro, concorda? Mas R$3 só. Interessa, mas é melhor do que não ganhar nada. Né? Melhor que ficar em casa gastando. Ele que reduz os custos dele. Entendeu? Entendi. Moral da história. Quanto maior é o preço de mercado, maior ou menor a oferta do produto? Menor. Quanto maior é o preço de mercado, maior ou menor a oferta do produto? É menor. Quanto maior é o preço, estava R$17 o preço. Quem é que produzia só? Só o Ricardo.
Aí o preço subiu para 25. O Ricardo continua produzindo, mais quem? Mais o Renato. Então, vou de novo a pergunta. Quanto maior o preço de mercado, maior ou menor a quantidade ofertada? Maior. Maior. Então, vamos lá. Maior. Tá? Então, aqui. Tá vai ter certo mais item opções, 4? tá? Tá certo ou tá errado essa item Porque vai ter 4? mais opções, é isso, né? Oi? Porque vai ter mais opções de venda, não é isso daí? Porque vai ter mais gente em condições de produzir. Porque Sim. cada produtor tem a sua estrutura de custos. Sim. O Ricardo consegue produzir mesmo quando o X, o preço de mercado está 17. Entendi. Mas o Renato não consegue. Aí, como eu falei, teve o Fantástico, teve isso, teve aquilo, o preço de mercado subiu, a demanda aumentou e o preço de mercado agora, o preço X é 25. Opa, o Ricardo vai continuar produzindo? Vai ganhar até mais dinheiro, né, para cada X. Ele ganhava, sei lá, R$5 para cada X, agora vai ganhar R$13. E o Renato, que produzia, que tinha um custo de 22, né? Não valia a pena ele fazer X, ele tinha prejuízo. Tá? Agora, com 25, ele vai ganhar pouco, mas vai ganhar. Então, a pergunta de novo: quanto maior é o preço de mercado? Maior ou menor a quantidade ofertada? Maior. Então, o item 4 está certo ou está errado? Tá certo. Tá certo. Porque ele vai ter mais opções agora. Que numa primeira lida ali a gente já entende que vai ser menor, né? Então, entenderam? Sim. É que os preços elevados ali, ó, onde não pega ratão, se tu for analisar. É produtor, mas é produtor, a gente está olhando em produtor. Se tu lê rápido o enunciado ali, tu entende que vai ser menor. Se cair na prova, vai dar uma... Se tu ler com calma, não vai dar nada. Então, que nem eu falei ali, se tu ler rápido o enunciado, tu vai entender que é menor, entendeu? Tem que parar e ler devagar e entender. Entendeu? Então, posso continuar? Sim. Sim. Então, vamos para outra. Um aumento na renda dos consumidores aumenta o consumo de bens inferiores? Não. Vamos lá. Não, mas vamos explicar por quê. O que é bem inferior? Bem inferior é aquele bem que a gente consome quando a gente ganha pouco, quando a nossa renda é muito baixa. Vou dar um exemplo. Carne de segunda. Quando melhora a nossa renda, aumenta o consumo de carne de segunda ou diminui o consumo de carne de segunda? Diminui. Diminui, porque tu vai querer de primeiro. Já diz, é inferior. É inferior. Vamos dar outro exemplo. Qual é outro exemplo? Vamos lá, me ajudem. O amaciante girando sol para o Downy. É a marca, mas tudo bem, vale. Eu te entendi a tua colocação. Então, o amaciante como é que é o nome? Downy. Esse é o melhor? Esse é o melhor de todos. E o outro qual é? Girando sol. Girando o sol. Ótimo. Opa, aumentou a renda, sai girando o sol, entra o Downy. Então, esse amaciante é o chamado de bem inferior. Vou dar outro exemplo. Ônibus e Uber. Quando aumenta a nossa renda, o que a gente faz? De Uber, né? Deixa de usar o ônibus e passa a usar o Uber. Okay? E por aí vai. Tem uma série de bens que são chamados de bens inferiores. Né? São aqueles bens cujo consumo, ao aumentar a renda, a gente diminui o consumo daquele bem. Tá? Poderia dar, deixa eu pensar outros exemplos aí. Sabão em barra e shampoo. Não, sabão que tu usa no corpo. Ah, sim. Sabonete. Sabonete, tá? E shampoo. Shampoo é um bem de luxo, né? Até a cerveja. Quando aumenta a nossa renda, o que a gente faz? Diminui a quantidade de sabão no corpo e aumenta a quantidade de shampoo. Né? Opa, sabonete é um bem inferior. Entenderam? E por aí vai, tem uma infinidade de produtos que eu poderia chamar de bem inferior.
Tá bem? Entre a Skol e a Budweiser, né? Um bem inferior um bem inferior, tipo, uma cerveja, eu tomo local, que é R$ 2 o latão. E eu tive aumento de salário, vou começar a tomar só Heineken, que tá R$ 6,50. Seria a mesma coisa? Eu entendo mas aí só tem que ter o cuidado, é marca, tá? A Sim, Heineken é não deixa, marca, o shampoo é marca, o amaciante é marca, né? Eu sei, eu tenho uma diferenciação do produto. ao invés de Evidente que a ônibus, Heineken eu é ligo melhor táxi. do que o latão da Skol. Todo mundo sabe disso, né? Sim. Ou tu tem ainda a chamada cerveja caseira. Por aí vai também, né? Tem uma. Eu entendo vocês olham para a marca, mas a gente não precisa olhar só para a marca. A gente pode olhar para diferentes produtos ou serviços, entenderam? Uhum. Sim. Mas, claro, é mais fácil olhar para a marca, né? Puxa, a marca tal. Né? Entendido ou não? Sim. Então, Entendido. a questão número 5 está certa ou está errado? Tá errado. Todo mundo concorda? Eu acho que tá certa. Tá Eu errado. acho que está certo. Então, ela tá errada porque quando tu aumenta a renda, tu não vai consumir bens inferiores, tu vai consumir bens de qualidade, no caso, né? Os chamados bens normais. Ô, senhor, um exemplo é tu ir no Zafari e ir no mercado do Partenon. E no Zafari tu vê uma quantidade imensa de queijos, de vinhos. Tu vem no mercado do Partenon, tu não encontra isso. Aí que o professor falou que é o serviço, né? Isso. Aí que É a questão da qualidade de serviço do Zafra. Né? Ele consegue cobrar um preço mais alto porque ele tem um serviço diferenciado. Eu vou confessar para vocês, eu acho o Nacional mais barato que o Nacional, agora é Carrefour, né? Mais barato que o Zafra. Mas quando eu estou com pressa, eu nem passo perto do Carrefour, porque o caixa demora 3 horas. Então, tu está disposto a pagar um preço mais alto porque o serviço é melhor, entendeu? Uhum. Mas é outra coisa. Estou falando agora de bens inferiores. Bens inferiores são aqueles bens cujo aumento da renda diminui o consumo. Então, vou dar um exemplo. A gente falou aqui da carne de segunda. Podia dar o exemplo vamos supor, um produto que é mais simples. É bom, eu sei, aipim, mas, pô, se tu tem mais dinheiro, tu vai comer aipim ou batata frita. Entendeu? Por aí vai. Se tu tem mais dinheiro, tu vai comer pão, cacetinho ou tu vai comer pizza. Entendeu? Tem que ser melhor. Tá bem? Tá bem. Então, como é que ficou? Ficou a 1, a 3 e a 4. 4. Não tem aqui? Ué, peraí, levanta um pouquinho. Acho que é essa aqui, eu acho que estava errado. Aqui, ó, 1. Aqui Eu queria te perguntar isso, porque eu fiquei na dúvida. Eu fiz o exercício de Não, tranquilo, essa aqui, ó, eu acho que na hora de digitar eu errei aqui. Fechou? Ok. Vamos lá. Suponha 3 bens normais. O que é um bem normal? É aquele bem cujo aumento da renda aumenta a quantidade demandada. Bem normal, por exemplo, é a carne de primeira. Bem normal é o sorvete. Bem normal é o serviço de Uber, serviço de táxi. Bem normal é o sei lá, por aí vai, deixa eu pensar. O consumo em restaurantes, quanto maior a minha renda, mais eu vou em restaurantes. Tá? Bem normal é o consumo de suco de laranja. Quanto mais eu tenho renda, mais eu vou consumir suco de laranja, refrigerante, por aí vai. Tá? Ok? Entendido que é bem normal? Uhum. Então, eu tenho 3 bens normais.
X, Y e Z. Ok? Ok. Vamos lá. Os bens X e Y são substitutos. Então pensem assim, o que são substitutos? Vamos pensar, o que é substituto do feijão? A gente já viu. A lentilha? A lentilha. Então vamos chamar o X de feijão e o Y de lentilha. Tá? Enquanto os bens Y e Z são complementares. Opa. O que pode ser aqui? Arroz. Ok? O Z pode ser arroz. Tá certo? Tá certo. Tudo bem? Sim, tudo bem. Considerando tudo o mais constante, aquela condição que a gente já viu, falou em aula, né? Um aumento do preço do X provocará redução na quantidade transacionada de X. Se aumenta o preço do feijão, vai diminuir ou aumentar a quantidade demandada? Transacionada aqui, para entender, é demandada, tá? Eu pergunto, se aumentar o preço de X do feijão, vai aumentar ou diminuir a quantidade demandada de feijão? Se aumentar o preço do feijão, Vai diminuir? vai diminuir. Vai diminuir. E também vai diminuir a quantidade demandada de Y? Sim ou não? Não. Não. Não, porque eles são substitutos. Então tá errado. Errado. Se aumentar o preço do feijão, vai diminuir a quantidade demandada de feijão? Sim ou não? Vai diminuir? E vai diminuir a quantidade de arroz? Não. Não, porque Porque nesse exemplo aqui, eles não são complementares, né? Aqui não diz, eu sei que fica estranho, né? Porque feijão e arroz, bota complementar nisso, né? Sim. Vamos pensar outro produto, então. Feijão. Já sei aqui. Massa. Já sei aqui, ó. Vou botar aqui, ó para ficar mais claro, tá? Vou passar um pouco. Aqui vai ser bolacha, ok? Ou biscoito, como queiram. Massa. Bolacha. Vamos botar. Deixa eu pensar. Bolacha. Não. Arroz. Massa e queijo. Pronto, tá. Agora tá. Vamos lá. Para ficar mais claro. Arroz e massa são substitutos, sim ou não? Não são carboidratos? São. Tá. E massa e queijo não são complementares? Sim. Sim. Sim ou não? Então vamos lá. Sim. Se aumentar o preço do arroz, vai aumentar ou diminuir a quantidade demandada? Estou voltando aqui na primeira, tá? Para a gente fazer tudo de novo, tá? Um novo exemplo. Ó, estou no A aqui. Se aumentar o preço do arroz, vai diminuir ou aumentar a quantidade demandada de arroz? Diminuir. Diminuir? Vai diminuir ou aumentar a quantidade de massa, demandada de massa? Se eles são substitutos. Ele vai aumentar a quantidade demandada de massa? Então tá errado aqui, concordam? Sim. Uhum. Vamos lá. Se aumentar o preço do arroz, vai aumentar ou diminuir a quantidade demandada de arroz? Diminuir. Diminuir. E vai reduzir ou aumentar a quantidade demandada de queijo? Não vai reduzir. Não vai afetar a quantidade de queijo. O arroz não é complementar, o queijo não é complementar ao arroz, entenderam? Sim.
Isso aqui também está errado. Vamos lá. Item C. Se aumentar o preço do arroz, vai aumentar ou diminuir a quantidade de arroz? Demandada de arroz? Vai diminuir? Diminuir. E vai aumentar ou diminuir a quantidade de queijo? Vai aumentar. O arroz tem alguma coisa a ver com queijo? Não vai afetar em nada, porque não, eles são Vai afetar porque complementares. ele é complementar. Não são complementares. Ótimo. Então está errado também. Vamos para o D. Se aumentar o preço do arroz, vai reduzir ou aumentar a quantidade de massa? Vai aumentar a quantidade de massa. Então tá certo ou tá errado o item D? O entender, para mim, acho que tá certo. De lá. Ó, aumentou o preço do arroz. Provocará uma redução na quantidade de massa? Sim ou não? Vou lendo o enunciado. Aumentou o preço de X. X é o arroz. Aí vou lá para entender. Provocará uma redução na quantidade de massa? Sim ou não? Não. Eu acredito que não, porque os dois são. Esqueci a palavra agora. Substitutos. Isto. Porque o arroz substitui o macarrão e vice-versa. Então tá errado, concordo? Eu acredito que esteja errado. Tá. Tô achando que uma coisa estranha. Tá. Deixa eu ver. Aumento. Não, peraí. Só um pouquinho. Opa, só um pouquinho. Ah, não, é de Y. Peraí. Ah, não, tá certo. Só um pouquinho. Só para não ter o erro aqui, para não errar. Um aumento no preço do arroz provocará redução na quantidade transacionada de massa? Não. Irá provocar um aumento na quantidade transacionada de massa. Tá certo, está errado. Eu não estou achando a resposta aqui. Vamos lá. Vamos de novo. Um aumento, agora o item E. Um aumento no preço do arroz provocará redução na quantidade de massa? Não, aqui também tem errado. E aumento. Peraí, vamos ver aqui. Vamos subir lá em cima. Talvez eu tenha me passado aqui em cima. Pois é. Eu acho aqui. Aqui, ó. Tem que ser aqui que está o erro. Tá. Eu acho que faltou revisar. Tá. Olha aqui, ó. Isso aqui. Tá. Vamos lá. Vamos no item C aqui. Tá? Estou revisando com vocês aqui. Tem um erro aqui na coisa. Ó. Vamos lá. Um aumento da quantidade. O arroz e a massa são substitutos. Se há um aumento do preço do arroz, vai haver um aumento ou diminuição da quantidade demandada de arroz? A diminuição. E um aumento ou diminuição da quantidade de massa? Não vai alterar. Opa, são substitutos. Vamos de novo. Sim. Vamos de novo. Aumentou o preço do arroz. Vai diminuir ou aumentar a quantidade consumida de arroz? Vai diminuir. Tá, e vai aumentar o de macarrão, que são substitutos, tá certo. Então tá certo, tá? Eu tenho que arrumar ali, tá? Tá bem? Entendido? Sim. Tá, uma questão número 4. O que diz aqui?
toda vez que a carne bovina é colocada em xeque, cresce o consumo de frango. Por que toda vez que eu tenho o aumento da preço da carne de res, da carne de boi, aumenta o consumo de frango? O que eles são? Porque Substitutos? eles São substituem. substitutos, exatamente, porque são substitutos. Essa situação é duplamente favorável ao Brasil. Primeiro, porque o país deve aumentar a participação no mercado externo. Segundo, porque a evolução do consumo de frango nos Estados Unidos deve empurrar para cima os preços do milho, do farelo de soja, principais componentes da ração. Cláudio Martim, diretor lá da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango, diz: o impacto negativo sobre a carne bovina transfere consumidores para o frango. O Brasil acompanhou grande fatia do mercado externo desde 99, quando vários países tiveram problemas com sanidade animal. O crescimento anual, né, de produção de frango, né, está próximo de 20%. Né? Enquanto o crescimento no mundo é de 4%, no Brasil cresce 20%. O produtor não deve ser tomado por grande euforia, diz Martins. O aumento exagerado da produção vai desequilibrar o mercado e reduzir o preço. O que aconteceu lá no início desse século? Tá? Ainda hoje, a produção de frango, a carne de frango é bem mais barata que a de res, a de gado, concordo? Uhum. Tá. Toda vez que aumenta o preço da carne bovina, de gado, o que vai acontecer? Vai haver um deslocamento do consumidor. Deslocamento para onde, pessoal? Para carne de frango. Todo mundo concorda. Por quê? Sim. Porque são bens substitutos. Ótimo. Tá? Aumenta a demanda. Se aumenta a demanda de um produto como frango, a tendência, o preço dele no mercado é aumentar ou diminuir? É aumentar, né? Concordam? Sim. Se eu tenho excesso de demanda, se eu tenho muita demanda por um produto, ele não vai aumentar? Sim. Vai. Tá. Então vamos lá, vamos de novo, vamos com calma. Estava tudo equilibrado, o mercado estava equilibrado. O preço do frango estava R$ 5 o quilo e o preço da carne, sei lá, patinho, alcatra, costela, estava R$ 15 o quilo, tá bom? Uhum. Aí o que aconteceu? Houve uma seca, houve uma estiagem, o gado, o pasto, houve como é que se diz, um problema de sanidade mental, aftosa e tal, diminuiu muito a oferta de gado. O preço do gado subiu de R$ 15 o quilo para R$ 30 o quilo. Opa, o que vai acontecer com o consumidor de frango, de gato? Vai começar a consumir mais Frango. Vai aumentar a demanda por Vai aumentar a demanda por frango e vai diminuir o preço e eles vão ganhar na quantidade. Tá, vamos com calma, vamos devagar. Vai aumentar a demanda por frango. Uhum. Não vai diminuir o preço. Se eu tenho mais demanda, o preço tem de aumentar. É. Se eu tenho muita demanda, o preço tem de aumentar. Tá. Opa, antes eu tinha... as pessoas consumiam 2 vezes por semana frango. No momento que o preço da carne aumentou, Todo dia. as pessoas estão consumindo 5 vezes por semana frango. Tem muita demanda, concordam? Concordo. Sim. Então o preço do frango tende a aumentar, concordam? Sim. Sim. Opa, aumentando o preço do frango, isso vai gerar aumento da oferta ou não? Mais produtores vão querer criar frango? Sim. Sim, né? Porque, Sim. o preço de mercado está mais alto, vou ganhar dinheiro, vale a pena. Querer vender bem mais. Eu vou querer vender mais, ou vou querer entrar no mercado para produzir frango. X. Concordam? Concordo. Então, o frango não vai continuar com R$ 5 o quilo. Provavelmente ele também vai aumentar no futuro. Por quê?
Porque esse novo equilíbrio vai ocorrer a um novo preço. Né? Tu vai ter um crescimento muito grande da demanda e esse crescimento da demanda vai gerar um aumento do preço. Esse preço só vai se estabilizar quando a oferta responder por esse aumento da demanda. Mas eu pergunto, esse aumento é imediato? Eu consigo produzir pinto? Consigo produzir franguinho de um dia para outro? Não. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam isso. Eu nem vou cobrar na prova todos esses detalhes. Eu só quero que vocês entendam como é que funciona a coisa, tá? Olha aqui. Eu tenho o preço da carne, R$ 15 o quilo. E tenho o preço do frango a R$ 5 o quilo. Aí o que aconteceu? O preço da carne subiu, dobrou, R$ 30. Puxa, como é que vai afetar o mercado de frango? Frango é substituto da carne, as pessoas vão demandar mais frango, tá bom? Sim. A demanda vai aumentar. Opa, num primeiro momento o preço do frango vai subir de 5 para R$ 10, para R$ 15 o quilo. Por quê? Porque tem muita gente demandando frango. Bom, e aí? Vai ficar sempre aí? Não, não vai ficar sempre aí. Porque com um preço mais caro, os produtores vão chegar e pensar, poxa, vale a pena aumentar a minha produção de frango. Vale a pena eu produzir mais frango. Né? Aquele que nunca pensou em criar frango, opa, vale a pena, está dando muito bom. O vizinho lá da fazenda vai dizer, olha, vizinho, por que tu não cria franguinho? Por que tu não abre um aviário? Eu estou ganhando muito dinheiro. Concorda ou não? Concordo. Sim. Claro, passado alguns meses, 4, 5, meio ano, 1 ano, a oferta de frango vai ser maior ou não? Vai ser maior. Opa, tem uma demanda já grande, só que agora a oferta cresceu. Entenderam? O mercado vai novamente se estabelecer num novo equilíbrio. Provavelmente nem a R$ 5 o quilo, que era muito baixo, nem a R$ 15 o quilo, que era muito alto em função do excesso de demanda. Provavelmente um novo equilíbrio de mercado vai ser R$ 7, R$ 8 o preço do frango. Hoje em dia tá R$ 6,99 o quilo do frango. Então é isso aí. Entenderam? O mercado se ajusta, pessoal. O mercado ele observa os movimentos e vai se ajustando. Vocês têm ideia de quanto tempo vive um frango? Bah, não faço a mínima ideia. Olha, eu tenho um galinzé aqui que é mais de 10 anos com nós. Ah, mas é só contigo, meu. Vocês já ouviram essa expressão galeto ao primo canto? Não. Não. Nunca viram essa expressão galeto ao primo canto? É uma expressão italiana. Tá? Ao primo é primeiro, canto é que nem o português, tá? Quando ele dá o primeiro pio, tá? Em média, um frango vive em torno de 25 a 28 dias. Por quê? Pois vai para abate depois? Tem que abater, porque depois dos 28 dias, se tu não abater, ele vai crescer muito pouco e vai consumir muita ração. Entenderam? Entendi. Tá? É esse o problema. Ele pode viver que nem teu garnizé 10 anos? Pode. Só que vai dar prejuízo pro aviário. Sim. Então, nasce pintinho. Eles botam lá aquelas luzes, aquelas lâmpadas. Nunca viram? Vocês já viram? Não viram como é que é Já. um aviário? Sim. Bota um monte de luz porque o pintinho tem muito frio, né? Senão ele morre de fome. Ok? Uhum. Essa é a primeira coisa. Bom, e depois disso? O bichinho vai crescendo, vai dando ração para ele. Chega aí 27, 28 dias, vira um franguinho. Se for fêmea, escapa, né? Por quê? Porque produz ovos. Porque produz ovos. Agora, se for macho, está ralado. Uhum. 28 dias e vai para abate. Entenderam? Sim. Ah, professor, pode mais? Pode. Mas aí o que vai acontecer? O bicho vai aumentar muito pouco de peso e tu vai gastar muito com ração. Entenderam? É custo. Então é melhor abater até 28 dias.
Agora vou dar outro exemplo. Chiqueiro, leitão. Sabe quanto tempo vive um leitão? Não. No máximo 100 dias. É o dia 31 de dezembro. No máximo 100 dias. Por quê? Ah, mas professor, lá na casa do meu compadre tem como é que ele chama? Um porco cachaça que vive. Bom, esse é o reprodutor, não é isso? Cachaça? Já ouviram essa expressão? Sim. É o reprodutor. Esse aí é o abençoado. Né? Mas no geral, o leitãozinho vive no máximo 100 dias. Por quê? O porco se alimenta muito, come muito, não come muito? Sim, bastante. E depois de 100 dias, o aumento de peso é decrescente e a quantidade, e ele consome cada vez mais alimento. Não vale a pena manter o bicho vivo. Entendeu? É muito grande. Então, esse é o mundo real. A gente acha que as coisas são bonitas, mas não. O bichinho, eles nascem e morrem para nós. Tá? E vivem muito pouco. Entenderam? Sim. Tá. Explicada a questão 4. 5. Vamos lá. Para cada um dos pares de bens abaixo, qual dos dois bens você espera que tenha a demanda mais inelástica? Mais elástica, desculpa. E por quê? Vamos lá. O que é mais essencial? Livro didático, livro de economia, livro de administração, livro de cálculo ou romances? Livro de economia. Livro de economia, livro de administração, livro de cálculo, concordam? Sim. Então, o que tem a demanda mais elástica? Romances? Opa, está respondido. Por quê? E romance não é um produto tão essencial, né? Tu pode, não vou comprar esse mês, eu estou sem dinheiro, compro o mês que vem, ou eu compro um livro mais barato, né? Um romance mais barato, ou um romance com menos páginas, assim por diante. Né? Eu espero a feira do livro, espero um Black Friday, porque não é tão urgente. Agora, um livro didático, o professor diz assim, olha, pessoal, esse semestre, né, nós vamos usar esse livro não tem na biblioteca, eu não tenho como, não tem PDF, não tem nada. O que vocês têm que fazer? Tem que comprar, concordam? Sim. É um produto que não tem substituto, é um bem essencial para vocês passarem na cadeira. Então, qual é o mais elástico? Qual que tem a demanda mais elástica? Livros didáticos ou Didáticos? Entendido ou não? Entendido. Aqui nem eu vou entender. Gravações de Beethoven e gravações de música clássica em geral. Tá. Eu acho que é o seguinte, tá? Beethoven é um só, tá? Para quem gosta lá de Beethoven, a Quinta Sinfonia de Beethoven e tal, né? Tem músicas bonitas. Né? Não é ruim, não. É que o nosso ouvido não está acostumado. Mas não é ruim Beethoven. Ele é único, né? Ok? Já gravações de música clássica tem vários autores, tem vários tipos de músicas clássicas, né? Opa! O que é mais elástico? A música do Beethoven ou a música clássica em geral? Acho que clássica em geral. Por quê? Porque tem substituto. É substituto, né? Entendido ou não? Essa parte eu entendi. Tá. Vamos lá. Guaraná ou água? O que é mais elástico? Guaraná. Por quê? Eu na minha cabeça, eu botei água como um produto essencial. E o Guaraná tem várias marcas. O Guaraná tu pode substituir por... Eu me lembro quando eu apertava lá em casa, a gente tomava água. O pai, a mãe, eu não sei se ainda tem aquele suco de groselha, que botava um pouco de suco e um pouco de água. Ainda tem isso? Tem. Morte lenta.
A gente tomava esse suco que era mais barato lá em casa, né? O que mais que a gente tomava? Tomava vinho com água e açúcar. Também. Também tem. Também. Que mais? Eu tomava quisuco. Na minha Que época suco! tinha quisuco. Hoje é Tang, hoje é Light, não é isso? Sim. Lá em casa era quisuco. Tá? Ninguém morreu, tá todo mundo inteiro aí. Né? Aham. Então, tu tem vários substitutos. Já a água não tem substituto. Né? Como é que tu vai tomar banho de quisuco? Não dá, né? Tu vai encher ali a banheira de Coca-Cola? Também não dá, concorda? Sim. Então não tem substituto. Né? Então, evidentemente que o Guaraná é mais elástico. Tá, vamos lá. Aquecimento central a óleo nos próximos 6 meses e aquecimento central a óleo nos próximos 5 anos. Aqui tem que entender o seguinte, é um pouquinho complexo isso porque tem contexto. Esses livros são traduzidos, tá? Do inglês lá, do inglês americano para nós. O que significa isso? Nesses países, principalmente Estados Unidos, Canadá, países da Europa, é muito frio. Se pegar agora, vocês nunca entraram no Weather Channel? Não. O Weather Channel é do tempo. Tá? Essa hora deve estar fazendo numa cidade como Londres 3, 4 graus. Uma cidade como Berlim deve estar fazendo 2 graus. Moscou deve fazer menos 5 nessa época já. E por aí vai. É muito frio, cara. Tá? São países frios. Tá? Bom, o que eles precisam? Né? Precisam de aquecimento. Eu não tenho aquecimento na minha casa. Seguramente vocês também não têm aquecimento na casa de vocês, concordam? Concordo. Sim. Eles têm o que eles chamam de aquecimento central, né? É o que a gente chama de calefação. Calefação, né? Calefação, tá? Que é o aquecimento central. Tá? É que uns são a óleos e os mais modernos não, né? Os mais antigos são a óleo, né? A lenha e tal. Né? Tinha lenha, hoje em dia é óleo, né? Hoje em dia é mais moderno. Por isso que eles dependem tanto do combustível fóssil, né? Eles precisam do combustível, do óleo, para aquecer as casas, que são muito frias, entendeu? Senão eles morrem de frio mesmo dentro de casa. Nós, ao contrário, apesar de fazer frio, nós não temos a cultura de usar aquecimento. Não é uma cultura nossa, porque a gente acha que são poucos meses de inverno e não vale o investimento para fazer o aquecimento. Entenderam? Sim. Alguém já ouviu falar de Saint-Hilaire? Alguém mora em Viamão aqui? Eu. Não tem o Parque Saint-Hilaire? Tem. Sabe quem foi Saint-Hilaire? Não sei. Eu vou te explicar a história. É bom conhecer a história para a gente entender como é que funcionam as coisas. Saint-Hilaire foi um botânico, foi um grande botânico francês que viajou pelo Brasil, acho que no final do século XIX, ali perto da Revolução Farroupilha, ali 1850, é mais ou menos nessa época. Ele conheceu várias regiões do Brasil, entre elas o Rio Grande do Sul. E ele veio no Rio Grande do Sul no inverno. E ele disse o seguinte, olha, eu nunca imaginei que ia passar tanto frio na minha vida no Brasil como eu passei no Rio Grande do Sul. Aí, isso ele escreveu, os livros dele, né, estão traduzidos para o português, para o espanhol, né, escreveu em francês, obviamente, né, Sim. mostrava o seguinte, né, que as casas aqui no Rio Grande do Sul eram extremamente frias. Né? Por quê? Porque apesar de o clima não ser excessivamente frio, como é na Europa, as nossas casas não têm calefação, não estão preparadas para o frio. Bom, e o que ele dizia? Que era extremamente desconfortável, né, viver no Rio Grande do Sul devido ao excesso de frio das casas, né, porque não tinha calefação, não tinha. Na época, claro, que o aquecimento não era a óleo, né, no século XIX, o aquecimento, como o colega falou aí, o aquecimento era a lenha. Okay? Isso. Bom, passado mais de 150 anos, a morte dele ter vindo aqui, ter escrito, a situação não mudou muito. Tá?
Durante o inverno, o que acontece? A gente não come, muitas vezes não está cheio de casaco dentro de casa. Sim. É uma característica nossa, né? Por quê? Porque nós não temos calefação, nós não temos esse aquecimento, nós não investimos. Tirando algumas cidades mais frias, como Vacaria, Bom Jesus, Gramado, né? Não é muita cultura nossa de investir em aquecimento. E a gente sofre muito. Tá? Tem um professor na UERGS, o professor Mark, que é alemão, né? E ele diz, olha, eu passo mais frio aqui no Rio Grande do Sul que na Alemanha, porque o meu apartamento é muito frio, né? Não tem calefação, ele tem que botar estufa, tem que botar isso para tentar... só que é caro também, né? Aquecimento, para tentar manter o apartamento quente. Bom, dito isso, é o seguinte, o que é mais elástico? Tá? O aquecimento nos próximos 6 meses ou nos próximos 5 anos? O que ele está dizendo? Ele está falando aqui, é a mesma questão, tá? Aquecimento central a óleo. Só que tu tem um período mais curto e um período mais longo, tá? Geralmente, no curto prazo, tu tem uma demanda menos elástica. No longo prazo, tu tem uma demanda mais elástica. Entenderam? No curto prazo, geralmente é quando tu precisa. Nos próximos 6 meses são os meses que tu precisa ali. Tá chegando o inverno na Europa, tá? Agora, Estados Unidos, Europa, né? Tá terminando o outono dele, tá chegando o inverno. Opa, eu vou precisar desse aquecimento. Eu vou precisar dessa estrutura no curto prazo. E eu não tenho como substituir. Senão eu vou passar frio, muitas vezes vou morrer congelado mesmo dentro de casa. Então, no curto prazo, sempre a demanda é menos elástica que no longo prazo. Entendido ou não? Sim. Sim. Tá. Bom, fechamos esse exercício. Que horas são? 10h38. Tá, vamos lá. Então, interrompi aqui, fechei esse exercício. Vou rapidinho dar uma olhada. Não vou corrigir tudo, porque não vai dar tempo, tá? Uhum. Pouca gente na sala. Tudo bem, fazer o quê? É do jogo. Tá? A quarta lista de exercício. Pessoal, se lembra que essa lista de exercício a gente fez em sala na quarta-feira? Sim ou não? Sim. Sim. Todo mundo já... Basicamente. É a mesma coisa. É o mesmo jeito de fazer, se não me engano. Oi? É basicamente o mesmo jeito de fazer. Então, o que eu vou pedir para vocês? Tentem fazer essa lista. Se vocês não conseguirem, tiverem alguma dificuldade, a gente faz em aula. Quarta-feira, a gente começa a aula fazendo essa lista. Pode ser? Pode ser. Então, ó, produtividade média, a gente calculou. Produtividade marginal, calculamos. Calcule a produtividade média e marginal. Identifique na tabela a linha com a produção total. Mas tudo isso a gente fez na aula passada, se lembram? Sim. Isso aí vai cair uma questão na prova. Você já tem 2 pontos se vocês acertarem. Entenderam? Então caprichem, peguem amanhã com calma, façam um exercício. Né? Aquele vídeo que o senhor postou ali no grupo de uma aula de 2021, se eu não me engano, é mais ou menos isso aqui, né? Exatamente isso. E a aula de quarta que a gente teve online também. Não, é que a aula de quarta o senhor não conseguiu gravar. Daí eu não consegui assistir aquele vídeo, ainda eu vou assistir para dar mais uma reforçada nele. Isso. E aí tem exatamente isso, entendeu? Então, tentem fazer. Se vocês não conseguirem, a aula que vem quarta-feira que vem, que é presencial, a gente conversa, ok? A prova é dia 6, né, professor? A prova é dia 6. Se for necessário... Bom, quarta-feira a gente tem aula presencial. Tá. Okay? Se for necessário, a gente faz mais uma aula online na semana que vem. Tá bem? Beleza. Beleza. Então tá, bom descanso para todos aí, até um bom domingo para todos. Obrigado, Tchau, professor. obrigado pela aula. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigada, tchau.